Abra ela comigo no livro de São João, louvado seja Deus. Livro de São João, capítulo de número 4. Glórias a Deus. E no versículo de número 23. João, capítulo 4, versículo 23. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero agradecer novamente a Deus por essa oportunidade. Eu havia ligado para o evangelista Vinícius essa semana, desmarcando a minha presença aqui, mas Deus entrou com a providência, o Ronaldo nos ligou, e o Senhor operou um milagre lá embaixo, deu para me subir, e Deus, aleluia, Ele há de fazer a sua vontade aqui nessa madrugada. Sou grato pela vida do pastor Ademar, dirigente desta igreja. Sou grato pela vida do pastor Ronaldo, pela vida da sua esposa, nossa irmã Ivete, que muito também tem colaborado com o nosso ministério. Sou grato pela vida do irmão André, o Vinícius, o Lucas, a mocidade rompendo em fé, enfim, o povo de São Cristóvão já mora dentro do meu coração. Amém? Desde os levitas, o Douglas aqui da bateria, o Vaz ali no teclado, todos vocês já se encontram em minhas orações. E está comigo também aqui também nessa madrugada o meu xará, né? Eu não posso deixar de falar dele também aqui nessa madrugada. Eu queria confessar algo para ele aqui na frente de todo mundo, que eu sou um dos maiores fãs do seu ministério. No tempo do Orkut ainda, que eu conheci ele, já acompanhava as mensagens dele no tempo que o Orkut era uma febre do sucesso, lá em Mato Grosso do Sul, onde eu morava. E meus amados, ouvi da boca dele, dizendo que eu sou mais usado que ele, que Deus, aleluia, me usa mais na pregação do que ele. É um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande do discípulo estar ouvindo isso do mestre. Júnior Menezes, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Quantos acharam a palavra nessa madrugada? Diga glória a Deus. Quem achou mesmo, diga aleluia. Podemos meditar então? Livro de João, capítulo 4, versículo 23. Vou ser bem breve. Daqui a pouco, aleluia, teremos mais uma parte da pregação. E creio que grandes coisas o Senhor estará fazendo nessa madrugada. Diz assim a palavra do Senhor. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, repita comigo, porque o Pai procura, mais uma vez, porque o Pai procura, só vocês, vai, porque o Pai procura, mais uma vez, porque o Pai procura, a tais adoradores que assim o adorem. Glória! Amém? Amém? Eu quero pregar a mensagem nessa noite, intitulada com o seguinte tema: procurando adoradores. Tem algum adorador aqui nessa madrugada? Levanta a Bíblia para o céu. Você que não trouxe a Bíblia, levanta a sua mão para cima. Diga assim comigo: meu Deus, fala comigo essa noite, através da tua palavra. Amém, meus amados? Podemos tomar vossos assentos. Aleluia. Se assenta glorificando a Deus nessa noite, com o melhor glória a Deus, com o melhor aleluia, com a melhor palma, mistura tudo, glorifica o nome do Senhor. Meus amados, o culto passado aqui foi falado acerca de missões, foi falado acerca de chamada, foi falado acerca de pessoas vocacionadas que recebem uma missão da parte de Deus. E quando eu olhei para o tema do culto passado e vi o tema da vigília também, lembrei que o tema da vigília fala em Efésios, a armadura de Deus, eu logo entrei numa comparação, comparando os dois temas um com o outro, e lembrei do quanto eu amo o nosso Deus.
lembrei do quanto eu amo o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o quanto eu amo também a presença do Espírito Santo. E são três no caso em um. Louvado seja Deus. Mas por que, irmão Júnior? O que tem a ver o tema do culto que foi realizado agora há pouco com o tema dessa vigília e com Deus? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, eu vejo e identifico Deus nesses dois temas. Tudo porque no culto foi falado de missão. E missão antigamente era dada para soldados. Logo, quem dava missão para os soldados eram os capitães, que eram repassados pelos seus generais. Eu conheço pela Bíblia Sagrada um general nosso, que se apresentou para Josué dizendo que era o príncipe dos exércitos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos revelar também que o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus, era chamado no Antigo Testamento, era Senhor dos Exércitos, que também é chamado até nos dias de hoje como Senhor dos Exércitos. Como general dava ordem, como general dava missão, os capitães repassavam a missão, repassavam a ordem para os soldados iam cumprir com a sua missão, iam cumprir, aleluia, com as suas ordens, com as armaduras, aleluia, revestidas sobre o seu corpo, a couraça, o capacete, a espada, o escudo, enfim, aleluia. Os soldados cumpriam com a missão e com a ordem que era decretada pelo general. E o que me espanta em Deus, o que me deixa admirado no Deus Todo-Poderoso, o que me leva a declarar para vocês nessa madrugada o quanto eu amo a Jesus Cristo, o quanto eu amo a Deus, o quanto eu amo o Espírito Santo, é que o nosso Senhor Jesus, sendo o nosso Salvador, sendo o Filho de Deus, sendo o nosso general, sendo o general, aleluia, dos exércitos do Deus Todo-Poderoso, Ele um dia vai deixar a sua glória, Ele um dia vai deixar a sua coroa, Ele um dia vai deixar, aleluia, o seu posto de general e vai se passar por um soldado na infantaria daqui desta terra. O que eu aprendo com isso, meus amados, é que outrora Ele dava ordem e agora, aleluia, Ele agora faz a ordem que Ele dava antigamente. Outrora Ele formulava a missão e agora Ele participa da missão. Ele desceu, aleluia, Ele cresceu, Ele morreu na cruz do Calvário, cumpriu com a sua missão na terra, só para nos ensinar uma lição importante para eu começar a pregar nessa madrugada. Sabe por que Ele deixou de ser general por algum instante e desceu para se fazer por soldado? Para eu e você lembrarmos que ninguém dentro da igreja começa de lá de cima, não, tem que começar de baixo, tem que começar de baixo, levantando de nível, devagar no tempo de Deus, tem que começar de baixo para Deus te colocar em cima. E o que me chama a atenção, meus amados, aqui nessa passagem, é que Jesus vai revelar a sua missão exatamente para a mulher samaritana. E vai expressar algumas verdades que eu encontrei nesse versículo que nós acabamos de meditar. Primeiramente, ele vai falar acerca do momento, do tempo em que os verdadeiros adoradores iriam se manifestar. Ele vai começar dizendo para aquela mulher no versículo 23, que a gente acabamos de meditar, mas a hora vem e é chegada. Quando eu olho para essa frase, quando eu olho para essa primeira parte desse versículo, eu entendo que Jesus estava querendo dizer que a hora para os verdadeiros adoradores se manifestarem era naquele dia, era naquele horário, era naquele minuto, era naquele momento. Quando, aleluia, essa história foi registrada por João, e começou a passar, aleluia, por tantas e tantas pessoas que tiveram a oportunidade de testemunhar as escrituras registradas pelo apóstolo do amor. E foi chegando, foi passando de geração em geração. E chegou aqui, nessa madrugada, nós estamos meditando mais uma vez nesse texto tão famoso. Eu posso compreender que a hora, aleluia, como foi naquele dia que Jesus falou para a mulher samaritana, continuou sendo, com o passar do tempo, aonde esse texto chegava em acesso
você que a hora ainda é agora também, aleluia, porque esse texto chegou ao nosso conhecimento, e quando eu leio que a hora é e já é chegada, eu entendo perfeitamente, exatamente, que o momento é agora. Não, o momento não foi ontem, o momento não vai ser amanhã, o momento não foi daqui a alguns minutos atrás, e não vai ser daqui a alguns minutos atrás, não, o momento é agora, o momento é nesse exato minuto, nesse exato momento. O momento de quê, irmão Júlio? O momento de Deus levantar alguém para revolucionar essa geração, o momento de Deus levantar algum pregador para revolucionar os nossos dias, o momento para Deus levantar uma levita para impactar vidas dentro da igreja, o momento para Deus levantar um exército de adoradores aqui em Cabo Frio. Deixa eu perguntar, quem aqui tem ciência do que eu estou dizendo aqui nessa madrugada e quer fazer parte dessa infantaria, quer fazer parte desse exército? Então eu convido você nessa madrugada a sair da tua mordomia espiritual, se revestir da armadura que foi revelada pelo apóstolo Paulo. Toma da couraça da justiça, reveste o teu lombo com a verdade, pega da espada do Espírito, defenda-te com o escudo da fé, calça o teu pé, calça o teu pé no Evangelho, na preparação do Evangelho da paz, porque a hora é agora, a hora é agora, a hora é agora, a hora é agora. O momento é esse, Deus quer te levantar, o momento é esse, Deus ele quer te capacitar, o momento é esse, Deus ele quer te enviar, ele tem pressa de fazer a obra na tua vida, ele tem pressa de te usar. Só quem acredita nessa palavra, joga a mãozinha pro céu que eu quero profetizar, joga a mãozinha pro céu que eu quero profetizar, eu quero profetizar algo de Deus na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, aonde tiver uma mão levantada nessa madrugada, receba o impacto da presença do Espírito Santo nesta noite, receba a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus ele conta contigo, Deus ele conta contigo para levantar um exército de verdadeiros adoradores no meio dessa geração. Só você que acredita nessa palavra, segura a mão lá em cima, glorificando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Ele quer te levantar, ele quer te levantar, ele quer te usar, ele já está levantando alguém aqui nessa madrugada, ele trouxe você aqui nessa madrugada para te dizer: eu conto contigo, não interessa o teu estado, não importa a maneira que você entrou aqui dentro desta casa, eu ainda conto com você, eu ainda conto com você. A hora é agora, a hora é agora, a hora é agora. Oh, glória. A segunda verdade que eu encontro nesse versículo é que Jesus ele vai falar que quem vai se manifestar são os verdadeiros adoradores. Se ele disse isso para a samaritana, significa que existe também os falsos adoradores. Se ele disse para a samaritana, se ele afirmou que havia verdadeiro, é porque também existia naquela época os falsos. Se você for meditar na Bíblia, no Antigo Testamento, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar uma vastidão de exemplos de verdadeiros e de falsos adoradores. Aleluia. Você vai encontrar uma vastidão de exemplos também nos dias de hoje, de verdadeiros e falsos adoradores. O que eu aprendo aqui, meus amados, é que não basta eu ser reconhecido, eu ser rotulado apenas com o título de adorador. Eu preciso ser verdadeiro na minha adoração. Eu preciso ser um verdadeiro adorador. Eu não posso me contentar apenas com o título de adorador. Eu preciso ser um verdadeiro adorador. Porque adorar a Deus é fácil. Adorar a Deus todo mundo adora. O crente aqui dentro da igreja adora. O mundano lá fora, quando quer, ele pega e adora.
Uma pessoa com intimidade com Deus, ela vai adorar a Deus. Uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, quando Deus toca no coração dela, ela vai querer adorar a Deus. Uma cantora evangélica adora a Deus no momento do seu louvor. Assim como um cantor secular, quando quer glorificar o nome do Senhor, vai adorar a Deus com um cântico, com um louvor também. Todo mundo adora. Todo mundo tem facilidade para erguer a mãozinha para o céu e falar: Jesus, eu te amo. Todo mundo tem essa facilidade de fazer uma oração bonita para Deus qualquer dia da sua vida, declarando a sua adoração. Só que Deus, Ele quer muito mais do que isso em nossas vidas. Deus, Ele quer muito mais do que meras palavras. Deus, Ele quer muito mais do que meros atos. Deus, Ele quer muito mais do que adoração. Deus, Ele requer sinceridade, verdade, compromisso, responsabilidade. Coisas, aleluia, que só o verdadeiro adorador consegue fazer, aleluia. Verdadeiros adoradores. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. É difícil identificar, porque todo mundo se parece com todo mundo. Dentro da igreja, então, aleluia, todo mundo ora. Todo mundo tem as suas oportunidades. Mas não se engane, há os falsos como há os verdadeiros dentro do arraial. O falso sempre vai falar como o verdadeiro fala. O falso sempre vai pregar como o verdadeiro prega. O falso sempre vai fazer as mesmas coisas que o verdadeiro faz. Aleluia. Por quê? Porque pela aparência, vendo, olhando, não dá para identificar, não dá para perceber. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a unção do livramento que repousa dentro dessa congregação, nessa madrugada, nessa vigília, Deus, Ele está te revestindo nessa madrugada e está te preparando para ser um verdadeiro adorador. Não só aquele que usa o nome de adorador, não só aquele, aleluia, que glorifica o nome do Senhor com a boca e depois daqui a alguns minutos está falando mal da pessoa que estava sentada do seu lado. Não, Deus, Ele está preparando um exército capacitado aqui para ser levantado de verdadeiros, 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 verdadeiros adoradores. Só quem acredita nisso, levanta a mãozinha para o céu e adora a Deus. Só que aí agora nós vamos aprender a identificar os verdadeiros adoradores. Para que você não venhamos ficar enganados com os outros e principalmente com nós mesmos. Sabe identificar os dois atributos da verdadeira adoração. Jesus, Ele completa dizendo para aquela mulher que adoram ao Pai em espírito. Em espírito. Não é aquela oração vazia que você está acostumado a fazer, não. Não é aquela oração da boca para fora que você está acostumado a fazer, não. Quando Jesus disse adorar em espírito, eu entendo que dentro de nós é um espírito. O corpo humano, aleluia, nós, os seres humanos, somos constituídos por corpo, alma e espírito. E quando nós adoramos, quando nós estamos adorando a Deus, é necessário que venha haver uma ligação entre o nosso e o Espírito de Deus. Aleluia! Tem que haver uma ligação entre o meu espírito e o Espírito Santo. Imagina quando eu sei que o meu espírito está ligado com o Espírito Santo. Como você sabe, é quando você esquece de todos os seus problemas. É quando o peso da cruz para, aleluia, de pesar nas suas costas. É quando você deixa esse mundo para depois e entra na unção, entra na dimensão, aleluia, da glória, do espiritual de Deus. É no momento que você deixa as coisas desse mundo para trás e se liga no trono da glória, aleluia. O seu espírito faz contato com o Espírito Santo. Os dois começam a entrar em comunhão e coisas extraordinárias começam a acontecer na vida de um verdadeiro adorador. Todo verdadeiro adorador, ele vai adorar a Deus em espírito. Ele vai, aleluia, contactar o Espírito Santo com
coçar, dá vontade de falar uma língua estranha que ninguém conhece dentro da igreja. Quando isso acontece, arrepios começam a percorrer pelo seu corpo, e não é arrepio de medo, não é arrepio de pavor, é um arrepio gostoso, um arrepio bom, um arrepio, aleluia, que leva você a sentir graça na hora. Quando isso começa a acontecer, você começa a ver coisas, mesmo de olhos fechados, você começa a enxergar anjo descendo, você começa a enxergar anjo subindo, você começa a enxergar, aleluia, o Espírito. Quando isso começa a acontecer, Deus, ele começa a falar contigo, Deus, ele começa a falar no teu coração, e coisas extraordinárias, além dessas coisas que eu citei, acontecem na vida de um verdadeiro adorador. E sabe, não há lugar, aleluia, não há ambiente certo para que o Espírito do ser humano venha se compactar com o Espírito Santo. Pode estar dentro da igreja, pode estar numa madrugada de vigília como essa, pode estar dentro do teu colégio estudando, pode estar na faculdade, pode estar no teu trabalho, seja lá aonde for, se o teu Espírito fizer contato com o Espírito Santo, Deus, ele vai fazer a obra ali mesmo aonde você está. Deus, ele vai fazer a obra ali mesmo aonde você está. Ai, eu quero ver nessa madrugada, eu quero que o Pai me dê ousadia nessa madrugada para poder profetizar sobre a tua vida a capacidade de você voltar a fazer contato com o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero profetizar o renovo sobre a tua vida. Você que já não sentia mais a presença do Espírito Santo, você que já não falava mais em mistério com Deus, você que há muito tempo não conseguia mais chamar a atenção do Espírito Santo sobre a tua vida, eu quero profetizar algo de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar que o Espírito Santo dessa madrugada vai encontrar contigo. O Espírito Santo dessa madrugada vai pegar na tua mão, vai te chacoalhar e vai fazer você voltar a ter experiência com Ele. Vai abrir a tua visão nessa madrugada, vai botar fogo na tua língua, vai botar fogo no teu pé. Não se acane se você começar a sentir alguma coisa aí agora, porque o farão de fogo está passando aqui no meio do arraial. O quarto homem da fornalha está passando aqui no nosso meio, e ele está mandando dizer: aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão? Eu vou começar a dar lugar, porque eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso passando aqui nesse lugar. Fecha o teu olho, fecha, e começa a sentir aí mesmo sentado onde você estiver. O Espírito Santo passando aí agora, o Espírito Santo convidando o teu Espírito para falar com Ele, para marchar com Ele, para pular com Ele, para sentar com Ele. Sinta, sinta, sinta. Alaba do que te passé, unha calava, chúria, candoceia, alai de canto, de calava, show de récia. Tem vaso que está entendendo, tem vaso que está entendendo, está caindo fogo dentro da livraria, e eu não estou entendendo esse mistério. O fogo está passando, o Espírito Santo está convidando os verdadeiros adoradores a adorar, a adorar, a adorar, a adorar. O papapá, o papapá, show de fiaça, a da batumara, canto de você, a cana súria. É hoje, essa é a tua madrugada do batismo do teu Espírito Santo, do teu renovo. O Espírito Santo está aqui, está aqui, está aqui, está aqui.
ele aí? Onara sote haradara canto leva chora talabanto. Ucalabato que te pataca xé. Sou eu, Deus, que passeio no meio deste lugar. Alaba condereda canturi terra lava toque para ser. Estou renovando, estou levantando, estou capacitando pessoas aqui nessa madrugada. Aladúria, calachô, terra, suminara, calaceia. Receba o toque do Espírito Santo nessa madrugada sobre a tua vida. Mas ó, o segundo atributo de um verdadeiro adorador, além de adorar em espírito, ele vai adorar em verdade. Ele vai adorar em verdade. Não adianta você só adorar em espírito. Não adianta você ter apenas a capacidade de contactar o teu espírito com o Espírito Santo, se a tua adoração ela não é verdadeira. Se a tua adoração ela não tem verdade. Quando falamos de verdade, nós falamos de sinceridade. Quando nós falamos de verdade, nós falamos de fidelidade. Falamos de compromisso. Falamos de responsabilidade, amor. Oh, glória. Adoração em verdade. Não adianta eu só adorar em espírito, cara. Não adianta só, aleluia, sentir a presença do Espírito Santo. Tem que haver verdade nos meus lábios. Tem que haver sinceridade nos meus lábios. Tem que haver fidelidade, compromisso nos meus lábios. Tem que haver verdade na minha adoração. E o que tem de gente nos dias de hoje vivendo de mentira. O que tem de vasos nos dias de hoje vivendo de mentira. Se escondendo atrás de um paletó, se escondendo atrás de uma gravata, se escondendo atrás de atavios evangélicos, aleluia, se escondendo atrás do Espírito Santo, quando a sua adoração não tem verdade. Quando a sua pregação não tem verdade. Quando o seu louvor não tem verdade. Quando a sua intercessão ela não é verdadeira. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, meu amigo, aleluia. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Oração que é oração, aleluia, ela é, aleluia, realizada quando nós sabemos o que estamos falando, quando nós sabemos o que estamos fazendo, porque sabendo isso nós nos identificamos com a oração que nós fazemos e ela se testifica subindo para o céu, aleluia, subindo para o alto aonde o Senhor está sentado no seu trono. Aí por que não há orações respondidas nos nossos dias, aleluia? Porque não está tendo verdade, não está tendo sinceridade. Sabe por que Deus está de costa para muito adorador nos dias de hoje? Para muitos adoradores, aleluia, que mesmo adorando em espírito, Deus ainda continua em silêncio, Deus ainda continua de costa, porque está faltando compromisso, está faltando responsabilidade, está faltando fidelidade, está faltando verdade na sua adoração. Mas eu quero profetizar o nome de Deus na tua vida nessa madrugada. Levanta a tua mãozinha para o céu, eu quero profetizar algo sobre a tua vida nesta madrugada. Deus, aonde tiver uma mão levantada, reveste este homem, reveste esta mulher neste momento, com a verdade, Senhor. Pai, vai na cintura deste homem aí agora. Vai na cintura desta mulher aí agora, nos lombos, ó Deus. Pega o
cinturão da verdade, Pai. Pega o cinturão da verdade e começa a cingir esse lombo, começa a cingir essa cintura. Se você sentir o teu corpo pegar fogo, não liga não, porque o cinturão da verdade está sendo colocado em você aí agora. Receba a capacitação de Deus nessa madrugada, mamãe. Tá sentindo aí, tá? Tá sentindo aí? Tá sentindo aí o cinturão da verdade sendo colocado na tua cintura aí agora, tá? Tá sentindo aí, tá? Tá sentindo a cintura pegar fogo, queimar? Não é enfermidade não, é o cinturão da verdade. Deus está colocando aí agora. Cinge o teu lombo com a verdade nessa madrugada e deixa o Espírito Santo mover a tua vida. Oh, glória. Oh, aleluia. Entramos para o tema. A parte principal. Eu pedi para vocês repetirem. E o Senhor colocou esse tema no meu coração. Porque o Pai procura a todos que o adorem dessa forma. Só que aí eu quero perguntar uma coisa para você. Como o nosso Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, conhecedor do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, precisa procurar alguma coisa que está perdida? Já parou para pensar nesse mistério? Na verdade, os verdadeiros adoradores, eles não estão perdidos. E quando Jesus usou essa afirmação, ele estava falando de uma forma para que a samaritana viesse compreender que ela era importante para Deus. E para que nós viéssemos compreender também aqui nessa madrugada. E a razão de Jesus ter falado que o Pai procura, sendo que ele não precisa procurar, é porque ele nos ama. Por que, irmão Júnior? Olha, Deus, como é um ser perfeito, por que ele perderia tempo fazendo uma coisa que ele já sabe? Por que ele perderia tempo procurando uma coisa que ele já sabe aonde está? Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo o nosso endereço, mesmo sabendo a nossa localização, mesmo sabendo aonde nós choramos, mesmo sabendo aonde nós habitamos, ele se dá ao luxo de nos procurar através do seu Espírito Santo. E o que me deixa chateado é que nós muitas das vezes não retribuímos essa procura. É que nós muitas das vezes não temos tempo para procurar aquele que nos procura, mesmo não precisando nos procurar. Porque procurar alguém não está, aleluia, na normalidade de Deus. Só quem procura alguma coisa, eu vou dar alguns exemplos para você aqui, é o caçador, que vai procurar uma presa, vai procurar um animal para caçar. Geralmente ele procura um animal para matar, assim como ele procura um animal, aleluia, para colocar em cativeiro, para prender. E quando eu olho, aleluia, para o termo procurar, eu entendo que nós somos procurados 24 horas por dia, perseguidos. Por quê? Pelo caçador de nossas almas, pelo inimigo de nossas almas, Satanás. O objetivo dele não é outro a não ser matar, roubar e destruir. E ele vai fazer de tudo para querer arrebatar os cordeiros, arrebatar as ovelhas do aprisco, arrebatar, aleluia, os cordeirinhos do aprisco de Jeová. Mas eu quero dar um lembrete para Satanás aqui nessa madrugada. E eu creio que
você vai dar glória a Deus com isso. Nós não somos apenas cordeiros, nós não somos apenas ovelhas. Se nós formos nos comparar com um animal, aleluia, Jesus, ele tinha pelo menos duas simbologias, duas tipologias principais de animais, aleluia, registrado na Bíblia Sagrada. Ele foi ferido, ele foi massacrado, ele foi moído, ele foi ensanguentado como uma ovelha, como um cordeiro mudo, levado para o matador, assim como eu, assim como você, que somos moídos, perseguidos, ensanguentados, injuriados, como cordeiros, como ovelhas, aleluia, indefesas pelo ataque do lobo. Mas ó, Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, rugindo como leão, o leão da tribo de Judá. E Isaías vai profetizar que ele vai ter filhos, os leãozinhos, os filhos dele. E quem é filho de Jesus aqui? Quem é filho de Jesus aqui? Tu não é só cordeiro, tu também é leão. E quando o inimigo pensar que você está caindo, é aí que você vai se levantar, vai saltar como um leão e vai arrebatar a sua presa. Se tem alguém que acredita nisso, bate palma e adora a Deus. Quando eu olho para o termo procurar, eu lembro também que só se procura quem está devendo alguma coisa. Não é verdade? Os cartazes lá da polícia, recompensa por fulano de tal. Os cartazes de procurado por aí. Por quê? Porque alguém fez por onde? Mereceu ser procurado. Cometeu algum delito, tem uma dívida e agora está sendo procurado pela lei, procurado pela polícia, procurado pelos homens. E o inimigo, ele tenta infligir, colocar, melhor dizendo, essa mentira no nosso meio, no âmbito espiritual também. Primeiro, porque o apóstolo Paulo disse que nós somos nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Só que olha, para aquele que está verdadeiramente em Cristo. Porque tem crente, aleluia, que mesmo sabendo dessa verdade, ainda se dá ao luxo de dar motivo para Satanás colocar sua foto lá na estampa do mundo espiritual, dizendo que está te procurando. Entenda, nós não temos motivos para ser procurado. E mesmo se nós pecássemos, mesmo se nós venhamos pecar daqui a pouco, mesmo quando essas portas se fecharem, nós voltamos para a nossa casa e acabamos pecando contra Deus, porque ninguém está livre do pecado, todo mundo peca, o pecado está aí, aleluia, a gente só vai ser livre do pecado quando nós entrarmos para o céu. Todo mundo peca, mas quando o pecado bater na nossa porta, nós caímos em contradição. Há um advogado que pleiteia pelas nossas causas, há um juiz que julga pela nossa vida, e o inimigo não pode se aproveitar. Não pode se aproveitar dessa situação. Agora também, só se procura quando também uma pessoa muito importante acabou desaparecendo. Os parentes vão se preocupar, vão pegar foto, vão botar aí nos cartazes, vão botar nos postes, em todos os lugares, como nós olhamos por aí, várias pessoas desaparecidas. E há uma pessoa ali, focada, procurando informação. Uma família preocupada porque alguém desapareceu. E o inimigo quer jogar essa mentira espiritualmente falando também dentro da igreja. Porque primeiramente, ninguém pode ser perdido dos olhos de Jeová. Os olhos dele estão em todos os lugares. Não há como se esconder dele. Aleluia, glórias a Deus. Mas geralmente quando alguém se perde, geralmente, aleluia, a família vai oferecer uma recompensa por amor daquele que está perdido. Vou dar tanto, vou dar isso, vou dar aquilo, aleluia. E a outra mentira espiritual que o inimigo está querendo implantar na tua cabeça
bênção no meio da igreja nos dias de hoje. Tudo porque o inimigo está querendo valorizar a noiva do Cordeiro. O inimigo está querendo botar um valor na noiva. O inimigo está querendo colocar um valor nos obreiros, um valor no pregador, um valor nos levitas. O inimigo está querendo colocar um valor. Aleluia, ele está querendo levantar um valor não sei quanto, de dólar, de euro, de libra, de reais, eu não sei. Mas eu só sei que o meu valor é apenas um: o sangue carmesim vertido na cruz do Calvário. O sangue de Jesus. Ele me comprou, ele te comprou. Nós, aleluia, valemos o sangue de Jesus. E se um dia alguém tiver um sangue mais perfeito do que Jesus, aleluia, que venha. Mas não veio ainda, não vai ter, nunca vai se apresentar. O nosso Senhor nos comprou com o seu sangue. Nós temos um valor. E qual é o nosso valor, irmão Júnior? O sangue de Jesus que foi vertido pelas nossas vidas. Só você que acredita que tem um valor, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus nessa madrugada. Mas então, irmão Júnior, se Jesus afirmou que Deus procura, e Deus ele é perfeito, não precisa procurar, e você acabou de falar que de tanto ele me amar, ele mesmo sendo perfeito, ele vai me procurar dessa mesma maneira. Por que ele faz isso? Por que ele vai se dar ao luxo de trabalhar, de procurar uma coisa que ele já identificou, que ele já achou? Assim como ele achou Davi lá nos pastos, como foi pregado aqui. Primeiro, porque Deus, aleluia, ele é cavaleiro. Eu vi um pregador falar isso, aleluia, esses dias, e achei bom falar isso aqui nessa madrugada. Deus, ele é cavaleiro. Mesmo ele te identificando, mesmo ele olhando para você caído, triste, abatido, mesmo ele sabendo que você vai ser alguém que vai revolucionar, que vai fazer a diferença, ele vai esperar você se manifestar para ele. Ele não vai invadir a tua vida, ele não vai escancarar a porta do teu coração, não. Ele vai esperar você se manifestar. Glória a Deus! Ele vai esperar você abrir a porta do teu coração por dentro, para que ele venha entrar e fazer morada. Ele vai esperar, aleluia, uma atitude do morador. Ele vai esperar uma atitude sua, para que ele venha entrar na tua vida, mudar a tua história e fazer coisas grandes sobre a tua vida. Deixa eu te perguntar, você já abriu teu coração para Jesus? Você já deixou, aleluia, Jesus entrar na tua vida? Poderoso e santo. O que me deixa constrangido é que tem pessoas no nosso meio que tem anos de cristão, de evangelho, e ainda continua com a porta do seu coração trancada para o Espírito Santo. Ainda continua com a porta do seu coração selada para Jesus não entrar. Pode isso, irmão Júnior? Pode. Já falei para você que qualquer um pode adorar. Jesus, ele procura verdadeiros adoradores. Ele está esperando você se manifestar. Ele está esperando você se interessar. Ele está esperando você se aproximar, para que a palavra venha a se cumprir. Se meu povo se achegar a mim, eu me achegarei a vós. Glória a Deus! Para concluir com a mensagem, não há adoração fora de Jesus. Eu vou repetir: não há adoração fora de Jesus. Você depende de Jesus para adorar a Deus. Você depende de Jesus para ser cheio. Você depende de Jesus para ser, aleluia, cheio do Espírito Santo. Não tem como adorar sem passar por Jesus. Por quê, irmão João? Porque Jesus ele é o mediador.
dos homens para com Deus. A ponte de ligação da terra para o céu. Se Jesus é a ponte, então o lugar da adoração vai ser nessa ponte. Não vai ser, aleluia, no final e nem no começo, vai ser em cima, no meio da ponte. Quem está na ponte tem comunhão com Jesus. E quem tem comunhão com Jesus, ele tem condição de prestar a verdadeira adoração. Não há como adorar a Deus. Não há como ser cheio do céu, da presença do Espírito Santo, sem primeiro passar por Jesus. Mas eu só quero te alertar de mais uma coisa. Você vai enfrentar pelo menos 3 inimigos que vai fazer de tudo para impedir da tua adoração ser manifestada. Você vai enfrentar pelo menos 3 inimigos que vai fazer de tudo para você não adorar em espírito e em verdade. Você vai enfrentar os chamados inimigos da adoração. Porque, aleluia, adorar a Deus não é algo fácil. Estar no caminho de Deus não é, aleluia, algo fácil. Estamos vulneráveis aos ataques do maligno, dos inimigos. E os 3 inimigos que eu quero citar para você, primeiro, é Satanás, o nosso inimigo, inimigo de nossas almas, que vai fazer de tudo para impedir a adoração em nossas vidas. E vai fazer de tudo para impedir da sua boca, aleluia, falar alguma coisa bonita para Deus. E vai fazer de tudo para fazer você, aleluia, se travar. E vai fazer você, aleluia, vai fazer de tudo para impedir a adoração, da adoração ser manifestada sobre a tua vida. Porque outrora ele era adorador, outrora ele adorava a Deus, mas o adorador passou a querer ser adorado, foi destituído da sua glória, e agora persegue aqueles que foram colocados no seu lugar, que é a noiva do Cordeiro, a igreja aqui na terra. O segundo inimigo que nós vamos enfrentar, esse não adianta, sempre vai ter, porque sempre tem aquele que busca mais e sempre tem aquele que busca menos. Sempre tem o verdadeiro como tem o falso. Sempre tem o trigo como tem o joio. Vão ser aquelas pessoas que estarão do teu lado, incomodadas com o teu glória, incomodada com a tua adoração, incomodada com o teu testemunho. Onde essas pessoas estão localizadas? Podem estar localizadas no meio da tua família, podem estar localizadas no teu casamento, podem estar localizadas, aleluia, no meio dos teus familiares, podem estar localizadas no seu trabalho, no seu colégio, pessoas que estão ao seu redor, pessoas que se diziam seus amigos, se incomodarem com a sua adoração, com o seu testemunho, com a sua oração, com o seu louvor, com você, aleluia, sendo um cristão. Agora, o pior inimigo, aleluia, que nós temos nessa natureza, são aqueles que estão dentro da casa de Deus. São pessoas que adoram a Deus e ainda têm a capacidade de se incomodar com a adoração do vizinho que está sentado do seu lado. Eu não sei o que é que essas pessoas vêm fazer na igreja. Eu não sei o que é que essas pessoas, aleluia, vêm fazer num ambiente como esse. E vem para reparar a adoração dos outros, vem para se incomodar com glória a Deus dos outros, vem para se incomodar com a aleluia da irmã, com glória a Deus do irmão. Meu amigo, aleluia, essas pessoas perdem tempo, não tem o que fazer, porque estão se incomodando com alguma coisa que não era. Para se incomodar. Agora, para encerrar, o pior inimigo de todos, ele enganou a Eva lá no jardim. O pior inimigo de todos vai fazer a carne da Eva pular
se arrepiar todinha quando olha para aqueles frutos. A serpente, ela teve uma lábia. Satanás usou de astúcia. Mas você acha que a mulher foi só influenciada pelo que a serpente falou? A Bíblia vai nos revelar que o fruto daquela árvore era prazeroso aos seus olhos. Por que você acha que Adão comeu o fruto rapidamente, facilmente? Os teólogos batem cabeça por aí tentando, aleluia, adivinhar como que Eva convenceu Adão a comer o fruto. Eu respondo como? A sua carne falou mais alto. Enganou Eva primeiramente e enganou ele depois. A carne também vai enganar Sansão. Vai pensar que é o maioral. Vai pensar, aleluia, que sendo nazireu, Deus usa ele. E desrespeitando as ordens que o nazireu, aleluia, seguia, vai pensar que Deus vai continuar usando ele. A carne vai pular. Quando Dalila, aleluia, vai perguntar para ele aonde que está a tua força, a Bíblia vai nos revelar que ele não aguentava mais ouvir a voz daquela mulher. A Bíblia vai nos afirmar que ele estava sentindo angústia de alma, angústia de morte. A carne pulava e a boca soltou. Quando cortares as minhas tranças, a minha força se perderá. Foi enganado pela sua carne. A carne também enganou o homem segundo o coração de Deus, que passeava distraído num lugar que não era para ele estar, que estava distraído porque quando nós estamos num lugar aonde nós não deveríamos estar, quando nós saímos da direção, quando nós entramos num lugar que Deus não nos autorizou a entrar, nós estamos fadados a nos distrair. E quando nós nos distraímos, a nossa carne ela vai pular. O olho dele vai bater no corpo nu de Batseba lá do outro lado. E como já bateu, a carne vai pular, o olho vai continuar, vai cobiçar e vai consumar o ato, porque foi enganado pela sua carne. Que coisa! A carne vai enganar Pedro, que uma hora glorificava a Deus, uma hora apoiava Jesus, e outra hora queria fazer Jesus desistir da caminhada do Gólgota. Jesus vai repreender ele numa passagem, vai falar para ele afastar, aleluia, vai expulsar o espírito maligno que está usando a boca dele para querer fazer com que Jesus viesse, aleluia, desistir da sua missão. Aleluia! A carne vai pular na vida dele de novo. Vai fazer ele negar a Jesus no momento que ele não esperava. Vai fazer ele esquecer da instrução que Jesus havia passado para ele. Vai pular, vai negar uma, vai negar duas, vai negar três. O galo cantou e ele se lembrou. A carne vai enganar Pedro. A carne vai enganar Bartolomeu. A carne vai enganar Filipe, vai enganar, aleluia, Judas, Tadeu, vai enganar, aleluia, todos os outros discípulos. Quando Jesus sobe, quando Jesus, aleluia, está, aleluia, naquele impasse, está subindo, todo mundo desviou. Uma prova disso, alguns voltaram a pescar como pescavam. Pedro estava tão à vontade que estava nu, pescando na praia, longe dos caminhos do Senhor. E teve que Jesus voltar, passear na beira da praia para poder chamar todo mundo de volta para a presença de Deus. Se eu for citar para vocês outros exemplos, aleluia, a hora vai passar. Mas você já entendeu que o pior inimigo do homem não é Satanás, que usou a serpente, nem a serpente que foi usada por Satanás. O pior inimigo do homem não é a pessoa que está sentada do teu lado, não é a pessoa que se levanta contra você de uma hora para outra. O pior inimigo do homem vai ser ele mesmo.
O pior inimigo de um adorador vai ser ele mesmo. Quando o Espírito Santo chama, convida ele para adorar e a carne dele não quer adorar. Quando o Espírito Santo convida ela para se santificar e ele não quer se santificar. Quando o Espírito Santo convida ele a se separar, ele não quer se separar. Quando a carne contraria a vontade do Espírito, a pior batalha que um homem, que uma mulher pode travar. O pior inimigo que nós temos aqui nessa terra é quando você se coloca no espelho e vê o teu reflexo. Lute. Lute contra os prazeres da carne. Não deixe a carne roubar a adoração da tua vida. Não deixe as pessoas mal amadas, aleluia, apagarem a tocha da adoração que foi acesa dentro de você. Não deixe Satanás roubar a tua adoração. Tem crente com medo de Satanás em pleno século 21. O inimigo já vencido, já derrotado. Vamos vencer os nossos inimigos, vamos passar por cima dos inimigos da adoração. Satanás já é derrotado, não tem por que lutar contra ele. Aqueles que se levantam contra a nossa vida, vamos fazer como Davi quando fez com Eliabe, deu as costas para ele e seguiu rumo a Saul, aleluia. E o nosso inimigo interno, nós mesmos, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus, vamos buscar como numa vigília como essa, vamos buscar numa consagração, vamos jejuar, vamos queimar nossa carne com oração, com jejum, com palavra, com unção, porque nós queimando a nossa carne não vai ter poder para resistir à vontade do Espírito sobre a nossa vida. E quando a vontade do Espírito entrar em comunhão com a vontade do nosso Espírito, meu amado, uma explosão espiritual vai acontecer na tua vida e a tua história nunca mais vai ser a mesma. Só quem acredita nisso se coloca de pé, aleluia. Se coloca de pé nessa madrugada, adorando a Deus, glorificando a Deus nessa noite. Adora o teu Deus, aleluia. Adora o teu Deus nessa noite, aleluia. Glorifica o teu Deus, glorifica o teu Deus. Dá glória para Ele, dá glória para Ele, dá glória para Ele. Deus, Ele quer te dar um livramento aqui nessa madrugada. Deus, Ele quer te ajudar aqui nessa madrugada. Deus, Ele quer te livrar aqui nessa madrugada. Deus, Ele quer te revestir aqui nessa madrugada. Começa a orar nesse momento. Começa a dizer comigo, glória, 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 glória a Deus.